A paz do Senhor, povo de Deus. É com muita alegria que estamos aqui hoje para nos alimentarmos mais um pouco da palavra de Deus. Fico feliz pelo convite do pastor Getúlio, do meu professor de teologia, irmão Israel. A lição é maravilhosa, irmãos. Vamos aprender muito hoje. A gente está aprendendo sobre os princípios divinos em tempos de crise. A lição número 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Irmãos, todos nós, cada um de nós aqui, sejamos líderes ou não, estamos envolvidos nessa obra. E que obra é essa? Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é o seu eterno propósito. O que é esse eterno propósito? Está relacionado à Trindade. Uma família para o pai, uma noiva para o filho e uma morada para o Espírito. Esse é o seu eterno propósito. Quando a gente vai lá para Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29, vai dizer o seguinte: ei, todas as coisas cooperam para o bem, sejam boas ou sejam más. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O 29, versículo 29 de Romanos, vai explicar esse propósito, esse eterno propósito. Porque aos que dantes conheceu, presciência, antes da predestinação. E predestinação, irmãos, não tem nada a ver com predestinado para o céu ou para o inferno. Mas sim, aqueles que estão em Cristo pela fé, têm o destino de serem conformados à imagem de Jesus Cristo. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus? Repare, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por que Deus quer uma família? Porque Ele quer unidade. Por que Deus quer muitos filhos? Porque Ele quer quantidade. Mas não é só isso. É que Ele quer que essa quantidade de filhos sejam o quê? Semelhantes a Jesus. E Deus quer também qualidade. E essa é a obra de Deus. Como é que Deus vai ter muitos filhos? Através do quê? Evangelismo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que Deus vai ter filhos semelhantes a Jesus? Continua o versículo. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Como é que é a obra de Deus? Evangelismo e discipulado. Irmãos, o inimigo vai tentar se opor, vai tentar parar essa obra. Ele vai querer impedir que essas muitas, tomando como exemplo o templo de Jerusalém, ele vai querer impedir que essas muitas pedras vivas sejam edificadas como templo de Deus. Amém? Hoje a gente vai aprender então como vencer as oposições à obra de Deus. A gente leu ali no texto áureo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Quando a gente pega lá o começo do texto, quando Paulo introduz esse assunto, começa em Romanos 8, 17, ele vai dizer o seguinte: se com ele sofrermos, com ele seremos glorificados. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Que princípio que Paulo está trazendo aqui para a gente? Sem cruz. Sem coroa. Ele está dizendo o seguinte: que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida que vai construir muros nos separando do mundo, vai enfrentar o quê? Perseguição. Vai enfrentar o quê? Oposição. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. A verdade prática diz: quando depositamos a nossa confiança em Deus, quando depositamos a nossa fé, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Qual que é o tamanho do teu problema? O nosso Deus, Ele é maior. Amém? Eu gosto de fazer sempre a leitura bíblica aqui, eu gosto de expor um pouquinho o texto. A irmã já leu, mas eu vou pegar alguns tópicos. Neemias 4, o verso 8 diz o seguinte: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, repare, e
para os desviarem do seu intento. Neemias tinha 3 principais inimigos: Sambalate, Tobias e Gésem. Nós temos 3 principais inimigos: Satanás, a carne e o mundo. E o que Satanás, a carne e o mundo quer fazer com a gente? A mesma coisa que eles queriam fazer com Neemias: desviarem o seu intento, errar o alvo, pecar. Mas qual foi a atitude de Neemias? Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Ou seja, qual foi a atitude de Neemias em relação a querer desviarem ele do seu propósito? Ei, vamos vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação. Aqui no versículo 10, fala sobre o povo retirando entulhos. E eu vi uma ilustração do pastor Israel, eu achei muito interessante. Era um rapaz, 2 rapazes estavam numa construção, com um carrinho de mão, carregando alguns entulhos. E perguntaram para o primeiro: o que você está fazendo? Estou tirando entulho. Aí o segundo, perguntaram para o segundo que estava tirando o entulho lá no carrinho de mão: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma igreja para a glória de Deus. Eu estou fazendo uma grande obra. Vê a diferença de visão? Estão fazendo a mesma coisa, mas a percepção da obra de Deus. Continua dizendo o seguinte no verso 11: faremos cessar a obra. Qual é a função do inimigo? Fazer cessar a obra, fazer nos desviar do caminho. E olha que interessante, olha o que acontece no versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus, o povo de Deus, o inimigo utilizando crentes para desanimar aqueles que estão fazendo a obra, sendo instrumentos do inimigo para desanimar aqueles que estão na frente do trabalho. Crentes sendo usados pelo inimigo. Mas qual foi novamente a atitude de Neemias? Ele diz o seguinte no verso 13: pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. Ei, irmãos, o que significa pôr guarda nos lugares baixos e nos lugares altos? Todos nós, irmãos, temos pontos fracos e pontos fortes. Os nossos pontos fracos nós temos o quê? Que vigiar, porque o ponto fraco é o lugar onde tem maior vulnerabilidade. E o inimigo pode atacar por ali. Mas também nós temos que tomar cuidado com os nossos pontos fortes. Vamos supor que o seu ponto forte seja conhecer a palavra de Deus. Sabe o que o inimigo vai usar? O orgulho, a soberba, a vaidade, para você também cair. Então nós temos que botar vigia e segurança, tanto nos nossos pontos fortes, como nos nossos pontos fracos. E continuo ali no verso 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor. Olha que coisa linda. Veio oposição, mas a nossa fé, a nossa esperança está no nosso Deus. Ele diz o seguinte também: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A luta, irmão, não é só contra nós. Nós batalhamos também pelas nossas famílias. O verso 15 diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles. Outro ponto aqui: Neemias não toma a glória da prosperidade da obra para ele. Ele diz que a prosperidade da obra está acontecendo por causa de Deus, de glória a Deus. O verso 17 diz o seguinte: os que edificavam um muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão, faziam a obra e na outra tinham armas. Numa mão tinha o quê? Fazendo a obra. E na outra mão estava o quê? Com armas. O que simboliza isso para a gente? Simboliza, irmãos, que na vida cristã nós estamos construindo algo, nós estamos edificando algo, mas também nós estamos em uma guerra, nós estamos batalhando. É como se de uma mão tivesse o quê? Colher do pedreiro. E na outra, a espada do guerreiro. Amém? E um ponto final aqui, para a gente já entrar na introdução, após a leitura aqui do texto, diz o seguinte:
No lugar onde, verso 20, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Que coisa linda, irmãos. O nosso Deus pelejará por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não entenda errado. Quem será contra nós não significa que ninguém vai vir contra nós. Significa que se Deus é por nós, quem será contra nós? Significa que ninguém prevalecerá contra nós. Porque oposição vai vir, mas eles não irão prevalecer se estivermos em Deus. Ei, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos estar dando introdução à lição. Na lição 6, aqui está escrito 7, mas é na 6, houve um erro de grafia. Na lição 6, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Irmãos, tem muita gente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. A gente precisa entender que o mundo não é um parque de diversões. O mundo é um campo de batalha. Nós estamos em guerra. O tópico 1 vai dizer o seguinte: qual é a procedência desses ataques? Qual é a origem desse ataque contra a obra de Deus? O ponto 1 vai dizer o seguinte: a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. A nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas pessoas lutarão contra nós. Na obra de Deus vai ter dois tipos de pessoas. Vão ter pessoas trabalhando na obra de Deus e pessoas dando trabalho para a obra de Deus. Mas a gente precisa entender o que está por trás desse ataque dessas pessoas. E o texto em Efésios 6,12 vai dizer o seguinte: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, agora revelando a origem desses ataques, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pessoas sendo instrumentos do inimigo. Os inimigos invisíveis são meramente, os inimigos visíveis, as pessoas, são meramente instrumentos dos demônios, dos inimigos invisíveis. E como é que essas pessoas se tornam instrumentos do inimigo? Sabe como, irmãos? A Bíblia diz o seguinte, para a gente não dar lugar ao diabo. Na mesma carta em Efésios, vai dizer que no outro tempo a gente andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da o quê? Desobediência. Como que Satanás tem lugar nas pessoas? Através da desobediência. Como é que Deus encontra lugar? Como é que a gente é instrumento de Deus? Através da obediência. Paulo, em Filipenses 2,12, vai dizer o seguinte: assim como sempre me obedecesses na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera. Ou seja, à medida que nós obedecemos, Deus vai operando. Mas se você desobedecer, dar lugar para o diabo, quem vai trabalhar? Então, que a gente não dê lugar ao diabo. Tem a lição cita a lição cita 1 Pedro 5,8, que diz o seguinte, olha que interessante: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O meu professor, o evangelista Natalício, comentando essa passagem, ele me fez a questão, uma pergunta para a igreja: do que o leão se alimenta? Alguém saberia dizer? De carne. Ou seja,
toda vez que manifestamos, andamos na carne, nós estamos dando lugar para Satanás agir. Então a gente já aprendeu a origem desses ataques, são os nossos inimigos invisíveis. Mas qual que é a orientação bíblica diante dessa luta? O ponto 2 vai dizer o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ponto. Não é algumas partes da armadura, mas sim toda a armadura de Deus. Que armadura é essa? A gente já aprendeu em lições passadas: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito. O que é cada coisa dessa mais ou menos? Só vou resumir bem rapidinho para a gente não entrar muito em detalhes. Cinto da verdade, irmãos, é que você tem que ter a mente baseada na verdade. Couraça da justiça é que você tem que praticar essa verdade. Calçado calçado com a preparação do evangelho da paz é que você tem que anunciar essa verdade. O escudo da fé é que você tem que acreditar nessa verdade. O capacete da salvação é a verdade que liberta. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, que é a própria verdade. E é a palavra que nós usamos para derrotar o inimigo. Como é que Jesus derrotou Satanás no deserto? Está escrito. Amém? Então que a gente possa usar essa armadura, mas as nossas armas não ficam só na armadura. É necessário também oração. É necessário a gente estar em contato com o quartel-general, com o nosso capitão, o Senhor dos Exércitos. No ponto 3 diz o seguinte: nessa luta contra o mundo invisível, qual que é a arma mais eficaz? A fé. A fé é a arma que vai nos dar vitória, como a irmã leu 1 João 5,5, que diz que quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê, aquele que tem fé que Jesus é o Filho de Deus. A lição vai continuar dizendo que nós devemos militar a boa milícia da fé, ou seja, combater o bom combate. Se tem o bom combate, é porque tem o mau combate. Qual é o mau combate? É a luta com o inimigo errado. É a luta com as pessoas. Esse é o mau combate. O nosso combate não é contra as pessoas. O bom combate é batalhar pela fé contra os inimigos invisíveis. Nessa luta é contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Detalhe, fé não é como muitas pessoas pensam, não é fé na fé. Eu tenho uma fé. Não, a fé não é um pensamento positivo, é fé na palavra de Deus e no Deus da palavra. É confiança, dependência em Deus. Ponto 4. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Ele cita 2 Coríntios 10,4, que vai mostrar que existe uma batalha de Satanás querendo ocupar a nossa mente. Mas que através dessas armas poderosas, como a palavra de Deus, nós podemos levar esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. O diabo, ele procura, então, atacar a nossa mente com palavras, como diz o pastor Márcio Tavares, palavras deletérias. O que é isso? São palavras nocivas, destrutivas, que fazem mal, venenosas, né? Por quê? Porque mente vazia, alguém sabe? Oficina do diabo. Eu costumo dizer o seguinte, que cabeça vazia com as coisas de Deus, fica cheia com as coisas do diabo. Então, o que a gente deve fazer? Devemos buscar fortalecer a nossa fé, alimentando a mente com as coisas de Deus. Tópico 2, diz o seguinte: o inimigo procura atingir a nossa fé. Por quê? Por que o inimigo tenta atingir a nossa fé? Porque a nossa vitória está onde? Vem pela fé. Então, se nós não temos fé, nós saímos derrotados. Por isso que ele tenta atacar a nossa fé. E qual é a arma que ele vai utilizar para abalar a nossa fé? A gente vai conferir aqui, você vai ver ali que tem 6 tópicos, e você vai poder resumir eles em apenas um. O que o inimigo está usando aqui para abalar a nossa fé? Palavras. Satanás está usando
palavras de desprezo, palavras de escárnio, palavras, boatos, palavras de mentiras, vai usar palavras de engano, vai usar palavras de ameaça. Satanás está usando o quê? Palavras. Por quê, irmãos? O que é fé? Fé, segundo Hebreus, é a certeza. Os irmãos gravaram? Fé, certeza. Qual é o contrário de certeza? Dúvida. E é essa a estratégia de Satanás, que usa com Neemias, usa com a gente e usa desde o jardim. Lembra qual é o processo que ele usa lá com Eva? Satanás vai usar sempre a seguinte estratégia com você e comigo, irmãos. Dúvida, mentira, acusação. É sempre a mesma estratégia. Dúvida, mentira e acusação. Primeira fala de Satanás na Bíblia. Foi assim mesmo que Deus disse? Ele está fazendo o quê? Botando dúvida na palavra de Deus. A dúvida caiu no teu coração, sabe o que ele vai fazer? Contar uma mentira. Não pode comer que você não vai morrer. Aí o que acontece? A pessoa peca e depois vem o quê? O acusador de nossos irmãos. Viram? Dúvida, mentira, acusação. Por isso que lá o salmista, o Salmo 1, ele vai nos preparar para combater isso. Ele vai mostrar a questão de Satanás, a carne e o mundo. Lá no Salmo 1, começa o seguinte. Bem-aventurado, feliz, o varão, o ser humano, que, três coisas, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Satanás, a carne e o mundo. Primeiro ataque. Não anda segundo o conselho, segundo as palavras dos ímpios. Quem está por trás das palavras dos ímpios? Satanás. Não se detém no caminho dos pecadores, na prática do pecado. A carne, alimenta a carne. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores é aquele que já lembra lá em 2 Pedro, capítulo 3, que nos últimos tempos virão escarnecedores, que dizendo, cadê a vinda de Jesus? Cadê esse Jesus que ia vir e não veio? Ou seja, aquelas pessoas que abandonaram a esperança futura e dizem, ei, o que tem para viver é esse mundo aqui e agora. Satanás, a carne e o mundo. Mas aqui a gente vai ver que a gente vence todos eles pela fé, não deixando a dúvida cair, porque se a dúvida cair, vai contar uma mentira e você vai começar a praticar pecado e você pode virar um escarnecedor. Primeiro ponto ali, que o inimigo usou. Qual foi a palavra que o inimigo usou? O inimigo ataca com a arma do desprezo. Ele diz o seguinte, que fazem esses fracos judeus? Olha a estratégia dele. A estratégia do inimigo é a seguinte, é que você tire os olhos de Deus, coloque os seus olhos no eu, na sua fraqueza, e compare a sua fraqueza com a força do inimigo. Olha o que o inimigo faz. Quer que você tire os olhos de Deus, coloque os olhos na sua fraqueza e olhe a força do inimigo. O que devemos fazer, irmãos, é não olhar nem para a nossa fraqueza, o tamanho da nossa fraqueza, nem para o tamanho da força do nosso inimigo. Nós olhamos para Deus. A lição vai citar o exemplo de Caleb, Josué, eu acrescento ao exemplo de Davi. Eles não olharam para a sua fraqueza, para a sua pequenez, eles não olharam para os gigantes, eles não olharam para a força do inimigo, eles olharam para o tamanho do nosso grande Deus. E aí está a nossa vitória. O segundo ponto, outro dardo inflamado do inimigo, é ele atacar com a arma do escárnio, da zombaria, como a gente falou ali, que nos últimos tempos virão escarnecedores. Lembro também de Noé. Noé deve ter sofrido muito escárnio. Nunca choveu esse cara aí construindo um barco, ou seja, zombando da obra de Deus. Mas quem zomba da obra de Deus, está zombando de Deus. Se alguém está te escarnecendo porque você está fazendo da obra de Deus, ele não está escarnecendo apenas de você, mas ele está escarnecendo de Deus. E Deus não se deixa
e escarnecer. O que o homem semear, isso ceifará. Plantou, vai colher. O terceiro ponto sobre as palavras que o inimigo usa, sobre os dardos inflamados, é que o inimigo ele chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. De novo, ele quer tirar os nossos olhos de Deus e colocar no tamanho da dificuldade. O que a gente tem que ter em mente, irmãos, que a obra de Deus, a gente não faz sozinho. É Deus quem faz a obra, nos usando como instrumentos. E é isso que nos dá a segurança. No ponto 4, outra arma do inimigo, mais um dardo inflamado dele, que o inimigo usa contra nós, são os boatos e mentiras. Está muito na moda hoje o famoso fake news, aquelas notícias falsas. O inimigo usa isso contra a obra de Deus. O problema é que ele está usando até crente para espalhar fake news. Muitas pessoas vão compartilhando coisas no WhatsApp, no Facebook, sem conferir se aquilo é verdade ou não. Estão sendo o quê? Instrumentos contra a obra de Deus. Há um caso, acho que foi ano passado, um áudio que gerou bastante polêmica, uma pastora vendendo oração. Aí as pessoas estavam compartilhando horrores. Aí depois foram descobrir que aquilo ali tudo era boato, era fake news. As pessoas estavam trabalhando contra a obra de Deus. Então que a gente não caia nesses erros, né? A gente vê aqui que os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. E muita gente vai acusar você, irmãos, que você está fazendo isso não por amor à prova, mas é para se promover, é para você aparecer. Não, irmãos, não dê ouvidos a isso. O que você deve fazer é se alegrar, porque todos os que são chamados a ser discípulos vão carregar a cruz. Se Jesus foi criticado, imagina os seus discípulos. A minha esposa, ela costuma dizer que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. E isso ocorre com a gente. Se estão tacando pedra, irmão, é porque nós estamos dando frutos. No ponto 5, o outro dardo inflamado do inimigo, outras palavras que ele usa, é palavras de astúcia. Lá no jardim, já diz, né? A serpente é a mais astuta e ela usa de engano. Cada um de nós aqui, irmãos, temos uma fraqueza. Para uns é a pornografia, para outros é a mentira, para outros é a fofoca. Cada um tem um ponto fraco. Então, Satanás, ele sabe que isca, que cilada usar para cada um de nós. Por isso, como a gente falou lá no começo, os nossos muros que tem a parte mais baixa, eles têm o quê? Vigiar e orar para a gente não cair em tentação. Tem um ponto aqui no tópico 15, no tópico 5, que eu acho lindo. É Neemias falando, eles tentaram enganar Neemias para que ele descesse, parasse a obra. Aí Neemias disse o seguinte, que não desceria, porque, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Irmãos, quando eu vejo essa coisa aqui, essa palavra arde meu coração. Eu tenho o costume de olhar para as Escrituras e procurar Cristo. Por exemplo, eu olho para Esther. Vou pegar três livrinhos aqui que estão no contexto desse período de edificação do templo. Esther, o que aconteceu lá? Houve um decreto de morte sobre o povo judeu. E aquele decreto era irrevogável, ninguém podia desfazê-lo. Descobriram a trama de Amã, e agora o que fizeram? Um decreto de salvação. E esse decreto foi espalhado por todo o reino. O que eu vejo? O Evangelho. Há um decreto de morte. Toda alma que pecar, morrerá. E isso é irrevogável. Não podia ser alterado. A lei não pode ser alterada. Mas veio um decreto de salvação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essas boas novas devem ser espalhadas por todo o reino. Ageu capítulo 1, verso 8, diz o seguinte, mesmo contexto aqui do templo. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei. Está falando só para aquele povo? Não, irmãos. Jesus Cristo subiu ao monte, trouxe o madeiro e edificou
a casa do Pai, o templo do Espírito, irmãos, para a glória de Deus Pai. E aqui quando a gente vê, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer, quem que vocês vê? Eu vejo Jesus na cruz. Desce da cruz! Eu imagino, não vou descer, pois eu estou fazendo uma grande obra, a obra de edificação da casa de Deus. Amém? Último ponto do tópico 2, o 6, é o seguinte: o inimigo usa como arma as ameaças. Mas qual foi a atitude de Neemias? Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Orar e vigiar. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho, trabalhando e batalhando. De um lado, a espada do guerreiro, do outro, a colher do pedreiro. Finalizando esse tópico aqui, eu queria contar uma história para os irmãos, não sei se os irmãos ouviram, sobre a fábula de um sapo, do sapinho. O que aconteceu? Lá numa floresta, eles queriam uma competição para ver quem chegava no alto da torre. E a bicharada se reuniu ao redor. E eles viram o tamanho da torre. Ninguém vai conseguir, não vai dar certo. E os sapinhos começaram a subir. E eles ouvindo a multidão, é muito difícil, não tem como ele chegar lá em cima. E subia um e desistia, e o outro ia desistindo, e eles escutando a multidão, o outro ia descendo. Mas tinha um que ia perseverando e chegou até o topo. Ele conseguiu vencer todas as dificuldades. Depois eles foram querer saber como que aquele sapinho conseguiu vencer todas aquelas adversidades. Eles descobriram que aquele sapinho era surdo. Ele não dava ouvidos às palavras que falavam, que você não vai conseguir, que você não vai poder. E foi isso, por não dar ouvidos à palavra do inimigo, que Neemias venceu. E agora a gente vai ver qual foi o segredo, para a gente estar finalizando a lição, qual foi o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. A gente viu qual foi a origem do ataque, Satanás. A gente viu que o inimigo procura atingir a nossa fé, porque é a fé que nos dá vitória. Mas agora, no tópico 3, para a gente finalizar, qual é o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Duas coisas: palavra e oração. Qual é o segredo da nossa vitória? Palavra e oração. Qual que é mais importante? A palavra ou a oração? Fizeram essa pergunta para A.W. Tozer. Sabe qual foi a resposta dele? Ei, pergunta para um passarinho o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? É palavra e oração que vai nos dar vitória. Olha o que está escrito aqui. Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Eles tinham o quê? Fé, que estavam na vontade de Deus. Onde nós encontramos a vontade de Deus? Na sua palavra. Se a gente sabe que está na vontade de Deus, nenhum plano do maligno, porque a Bíblia vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, fé na palavra e a oração de fé foi o que deu vitória a Neemias. Ou seja, crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? Crescer na graça, irmãos, é crescer na dependência do poder de Deus. O que é crescer no conhecimento? É crescer, através da palavra, né? É crescer conhecendo, obedecendo à vontade de Deus. O que é conhecer? Conhecimento, né? Talvez os irmãos vão lembrar da passagem. Aquele que diz que conhece a Deus, faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Então, o que é conhecimento? É um relacionamento com Deus através da obediência. A Bíblia nunca é apenas algo mental, mas é algo que vem da mente e se torna algo prático. Então, conhecimento na Bíblia é relacionamento com Deus através da obediência. Oração, dependência. Conhecimento, obediência. E a gente vê aqui que os judeus venceram porque eles tinham a certeza que estavam
de acordo com a palavra de Deus. Neemias, muito provavelmente, ele conhecia as profecias de Daniel, de Isaías, de Jeremias, que falam sobre a reconstrução do templo. E sabendo que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele entendeu que nada o deteria. Mas algo importante aqui, irmãos, é que não basta conhecer a vontade de Deus. A gente precisa saber, em relação à obra de Deus, se a gente está com a motivação correta. Vou explicar. É correto orar? Com certeza. É correto jejuar? Com certeza. É correto dar esmola? Com certeza. Mas na obra de Deus, há a importância da motivação. Lá em Mateus 6, você vai ver os fariseus orando, mas com a motivação errada. Eles oravam para aparecer o eu. Mas aquele que orava em secreto, orava para Deus. Os fariseus, quando jejuavam, oravam para engrandecer o eu. Mas o verdadeiro jejum é para Deus. Quando davam esmola, os fariseus queriam tirar uma selfie aqui, olha, estou ajudando os pobres. Era para engrandecer o eu. Mas você, quando der esmola, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez, porque é para glorificar a Deus. Então, a importância que nós temos que ter em relação à obra, não apenas conhecer qual é a vontade de Deus, mas se nós estamos fazendo com a motivação correta. Você quer saber? Vamos fazer um teste com você. O teste de Romanos 11:36, você já sabe qual é a obra de Deus. Agora vamos ver se você está fazendo com a motivação correta. Teste de Hebreus 11:36. Pensa na obra que você está fazendo e faça esse teste. Dele, por Ele, para Ele. Dele, origem. Por Ele, o meio. Para Ele, propósito. Essa obra que você está fazendo, teve início nele, na sua palavra, ou é do seu eu, da sua vontade? Essa obra, você está fazendo na força do seu braço, ou na força do poder de Deus? Essa obra, você está fazendo para engrandecer o nome seu, como os babilônicos construindo a Torre de Babel, ou você está fazendo para que o nome de Deus seja engrandecido? Procure saber qual é a sua motivação para estar fazendo a obra de Deus. Se você estiver na motivação correta, é dele, por ele e para ele, nada nesse mundo vai impedir que essa obra se concretize. E como Neemias teve essa certeza, nós vemos que depois de 52 dias, os muros foram restabelecidos. No tópico 2, o primeiro é a palavra, o segredo da vitória. E qual é o segundo segredo? Leonard Ravenhill vai dizer o seguinte, que o segredo da oração é orar em secreto. E esse foi a segunda arma que fez com que os judeus venceram, a oração. Mostrando a nossa incapacidade de vencer sozinho, a nossa dependência. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência a gente vai ver ele orando. É muito interessante, você vai ver ele orando antes de construir um muro, durante a construção do muro e depois da construção do muro. Antes da obra, durante a obra e depois da obra. Quando a gente ora antes, nós estamos mostrando dependência. Quando a gente ora depois da obra realizada, nós estamos mostrando gratidão. Mas quando a gente ora ora sempre, a gente está mostrando o quê? Comunhão, relacionamento com Deus. E oração é isso, é relacionamento com Deus. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor. É por isso que lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6, Paulo vai dar um precioso mandamento para nós. Não andeis inquietos, não andeis ansiosos, não andeis com a cabeça preocupada excessivamente com o futuro. O que eu devo fazer? Antes, as vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Nós devemos apresentar as nossas dificuldades, os nossos problemas, em vez de ficar com preocupação, nós devemos apresentarmos a Deus. Qual é o nosso problema? Ansiedade. Qual é a cura?
oração. E o resultado? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará a vossa mente e os vossos corações. Jesus ensinou para nós a importância de orar. Nós vemos lá o Pai Nosso, cada tópico é maravilhoso. Pai Nosso fala de filiação, regeneração. Santificado seja o teu nome. Regeneração, depois vem santificação. Vem o teu reino, fala de glorificação, a vinda do reino. O tópico, depois a próxima frase é: seja feita a tua vontade, submissão. E os três últimos eu quero chamar a atenção. Primeiro, na oração, primeiro é para Deus, primeiro é relacionado a Deus, a sua obra, a sua pessoa, o seu nome, e depois a oração é relacionada a nós. Provisão, o pão nosso de cada dia, perdão, reconciliação, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e no último, proteção. Provisão, perdão, proteção. Olha que coisa linda. Provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, apontando para o presente. Perdoa as nossas ofensas, aquilo que a gente fez no passado. E Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, apontando para o futuro. O que a oração do Pai Nosso está ensinando? Que a gente colocar diante de Deus o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. E é assim que sairemos vitoriosos. Você notou que a primeira coisa que eles reconstruíram, foram três saídas do cativeiro babilônico. Você viu que qual foi a primeira coisa que eles construíram, irmãos? Na nossa mentalidade normal, a primeira coisa que a gente ia construir era um muro para se proteger. Depois constrói o templo e por último o altar. Mas não! A primeira coisa que o povo de Deus foi reconstruir foi o altar. Por quê? Porque se reconciliando com Deus, se Deus é por nós, não importa o inimigo que viria. Então nós temos o quê? Que restaurar o nosso altar. Nós não devemos deixar que nada impeça o nosso momento de oração. Nós devemos perseverar em oração. Aqui Paulo, ele exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverem em oração. Irmãos, eu ouvi um certo pregador falar uma frase pequenininha, mas aquilo ali mexeu comigo. Uma frase tão simples, mas se eu aplicar aquilo na minha vida, que efeitos grandiosos vai ter? Ele disse o seguinte: tudo aquilo que a gente não cultiva, definha e morre. Tudo aquilo que a gente não cultiva, definha e morre. Aplica isso no casamento. Se você não cultivar o seu casamento, definha e morre. Aplica isso no relacionamento com seus filhos. Se você não cultivar um relacionamento com seus filhos, definha e morre. Aplica isso à sua vida espiritual, à sua vida de oração. Se você não tiver uma vida de oração, definha e morre espiritualmente. Amém? Aleluia. Devemos também orar. Tudo aquilo que não cultivamos, definha e morre. Nós precisamos buscar tempo de oração. Ah, irmão, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado. Mentira. Você não tem prioridade. Porque quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. E um ponto importante: tudo aquilo que nós amamos, nós gastamos tempo, nós investimos tempo. Quer ver o quanto você ama a Deus? Vê quanto tempo você tem dedicado à sua palavra. Quer saber o quanto você ama a Deus? Vê quanto tempo você tem dedicado à oração. Então, tudo aquilo que a gente ama, a gente gasta tempo. Finalizar ali. Temos que ter vitória também sobre os nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Há uma frase que eu gosto também que diz o seguinte: vigie os seus pensamentos. Por quê? Porque os seus pensamentos se tornarão as suas palavras. Vigie as suas palavras. Por quê? Porque as suas palavras se tornarão as suas atitudes. Vigie as suas atitudes, porque as suas atitudes revelarão o seu caráter.
e vigie o seu caráter, porque Ele revelará onde você vai passar a eternidade. Amém? Para finalizar aqui a lição, irmãos, não sei se as pessoas ficam de pé. Eu quero dar o que a gente viu aqui? Finalizando a lição, qual que é a procedência dos ataques? Não são pessoas, é o inimigo invisível. O inimigo procura atingir a nossa fé. Por quê? Porque é através da fé que nós obtemos a vitória. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Palavra e oração. Fé na palavra e oração de fé. Para terminar, eu quero relembrar vocês um homem que tem muito a ver com essa palavra. Essa palavra que ele vai falar mudou a história da igreja cristã. A reforma da igreja protestante. Essa pessoa se chama Abacuque. Profeta Abacuque. Repare. 3 pequenos capítulos. Capítulo 1. Você vê um Abacuque angustiado, aflito. E ele pergunta para Deus: Senhor, até quando? Senhor, por quê? Ele quer saber até quando. Até quando vai durar essa situação? Por quê? Ele quer saber o motivo de estar acontecendo isso. Mas abra no capítulo 3. O que acontece? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. O que aconteceu? De um homem aflito para um homem de total esperança, confiança e alegria em Deus. A resposta está no meio, no capítulo 2, no verso 4. Que é a mesma vitória de Neemias, é a mesma vitória nossa. Está escrito o seguinte, irmãos: o meu justo viverá pela fé. Abacuque significa aquele que abraça, aquele que se agarra nas promessas de Deus. A nossa vitória, irmãos, está em depositarmos a nossa fé no Cordeiro de Deus. Amém? Que Deus abençoe e nos conceda vitória através da fé.